costumo falar para as pessoas, a gente tem que começar a olhar para o que está acontecendo de fato no mercado real imobiliário. Porque se você ficar olhando para a cotação na tela, você tem que fazer uma série de considerações. Primeiro, é um mercado super ilíquido ainda, é muito pequeno. É muito pequeno. Fundo imobiliário negocia 250, 280, 300 milhões num dia excelente, 300 milhões. Né? Mercado todo? Mercado todo. Tirando alguns pregões específicos, porque tem alguns fundos imobiliários que eles estão dentro de um índice internacional, e aí quando esse índice faz rebalanceamento, os ETFs que seguem esse índice precisam ajustar suas posições. Então nessa semana específica, aí você tem pregões de 400 milhões, 450 milhões, mas é por conta desse evento atípico de gringo. Em condições normais de temperatura e pressão, 250 milhões é o que negocia fundo imobiliário por dia. É muito pouco ainda. E 2/3 do giro é feito por pessoa física. Ali em 2019, antes da pandemia, a gente tinha acho que 1 milhão de CPFs, talvez nem isso. E agora a gente tem 3 milhões, está se aproximando, batendo ali os 3 milhões. Né? Então eu vou dizer que mais ou menos 1 milhão e alguma coisa tem 2 anos, 3 anos de mercado. Né? Pô, não dá para a gente acreditar que esse público precifica com riqueza de acurácia técnica o produto. Então eu falo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo real. Vamos dividir por setores. Né? Então você pega a logística, por exemplo. Logística, hoje o Brasil tem a menor vacância da sua história. É uma vacância de 7%, grosso modo, 7 alguma coisinha. Vacância Brasil. É óbvio que quando você vai para regiões específicas, por exemplo, Barueri, que para o mercado de escritório é horroroso, vacância lá em cima, enfim. Logística em Barueri, vacância 1%. Nossa. 1%. Por quê? Porque você está do lado de São Paulo. Sim, do lado. próximo. Do lado. Então, a empresa que quer colocar a atividade da logística em Barueri, desculpa, vai ficar sem, porque não tem espaço. Né? Extrema, Minas Gerais. Ah, tem benefício fiscal. Tá bom, tem benefício fiscal, mas se consolidou como um polo logístico. O Extrema é mais São Paulo do que um monte de cidade no interior de São Paulo. 0% de vacância. Não tem espaço logístico disponível em Extrema. Não tem. Né? Então, a vacância é muito baixa. E você tem ainda a recuperação de preço que aconteceu finalmente. O mercado estava esperando há muito tempo. A gente tinha um mantra de R$20 por metro quadrado logístico no Brasil para sempre. Isso deixou de existir. Então, hoje você já tem esse preço na média nacional aí nos 27, 28. Você pega a Raio 15 de São Paulo, 35, 40, facilmente você encontra. Então, os preços andaram. Logística vai muito bem. Obrigado. Né? Escritório. Inclusive, eu gravei hoje um conteúdo sobre isso. Em breve vai estar lá no YouTube da Finclass, que é o fantasma do home office. Agora está todo mundo em home office, já era escritório. Qual era a ocupação de escritório que São Paulo tinha antes da pandemia? 9,4 milhões de metros quadrados. Os escritórios eram ocupados em São Paulo. Quanto a gente tem hoje? 10,3 milhões. Tem mais escritório ocupado em São Paulo hoje, 9% a mais do que antes da pandemia. Primeiro trimestre de 2019. Cara, que interessante isso, né? Isso é louco. Quando ele me falou isso, eu falei, pô... As pessoas não... Às vezes elas olham pro... segue o inferno. Exato. Você falou, não tá dando certo isso, né? Não tá funcionando. Você descobriu porque o trânsito tá um caos, né? Por isso, as pessoas estão voltando. O modelo híbrido chegou para ficar... De alguma forma, você tem algumas operações, e eu acredito que faz sentido sim, nesse mundo moderno que a gente tem hoje, faz sentido, né? Mas aquele negócio de que o escritório já era, gente, isso não existe, a empresa precisa de escritório, né? A gente entrevistou o Sidney no podcast dos Economistas, que é um empreendedor fantástico aí do mundo imobiliário e super entusiasta de FIIs, e ele disse uma frase que eu adorei, que ele falou, todo mundo precisa de uma casca. Você precisa de uma casa, vou dizer que é sua, e a empresa precisa de uma casca também, ela precisa ter o cantinho dela ali. Esse cantinho é um escritório. Né? Então, aí o que acontece com a vacância de escritório em São Paulo? 16%. Ninguém, sem você perceber, a vacância já está em 16%, que é um nível super controlado. Quando você tira algumas regiões que são mais duras, Marginal Pinheiros, Chácara Santo Antônio, que é mais zona sul lá no final, está tudo abaixo de 15%. Vila Olímpia, Berrini, JK, Faria Lima, Paulista, tudo abaixo de 15% de vacância. A Faria Lima está com 9%. Chucre Zaidan, que era odiada, estava com 33% de vacância na pandemia,
tá com 17. Tá chegando nos 15. Eu nem sei onde fica esse lugar. Né? Shopping Morumbi. Ah, tá. Shopping Morumbi. E esses outros lugares que ele falou, pra quem não é de São Paulo, é tudo ali na No meiuca, miolinho da que Faria a gente Lima chama ali. de Zona Sul de São Paulo, onde tudo acontece nesse polo da economia. Exato. E aí, o que acontece com essa ocupação? A ocupação cresce, você pega aluguéis na Faria Lima lá em cima, então a turma começa a ir para essas outras áreas, essa vacância cai, o proprietário começa a ficar, opa, agora eu consigo subir preço. Então você já começa a ver alguma captura de preço em algumas regiões e isso vai aumentar. Minha concepção, isso vai aumentar por quê? Porque as empresas elas estão tomando mais áreas, né? Estão redimensionando a ocupação e você não tem tanta entrega como você tinha no começo da década passada. Que São Paulo foi inundada de escritórios. Você não tem tanta. Você continua tendo entrega? Continua, mas você não tem tanta entrega assim. Né? Então, escritórios em São Paulo indo muito bem. Mesmo no Rio de Janeiro, que é um mercado super difícil, a vacância começa a querer cair devagarzinho, mas a atividade mesmo é em São Paulo. Mas aqui em São Paulo, você pega o eixo, né? Você sai ali de Paulista, desce, aí você vem Jardins ali, Faria Lima, e você vai indo sentido Zona Sul. Até você chegar onde está mais ou menos ali o Shopping Morumbi, que é a Chucre Zaidan, a coisa está indo bem. Sim. A coisa está melhorando. Né? Já esteve pior, óbvio, mas a coisa tá melhorando. Tem as suas dificuldades ainda em algumas regiões, mas a coisa está melhorando. Pra quem sempre morou lá, tá meio chateado, porque tá ficando cheio. Tá ficando cheio. Você mora ali do lado, putz, tá muito mais cheio, muito mais trânsito. Tem empresas grandes levando operação a XP, não foi que anunciou a parte de tech? Foi lá pro Luna. Vai lá pra Chucre Zaidan, então uma certa redistribuição da onde eles estavam posicionados. Exato. Shopping vai muito bem, obrigado. Quem for no shopping de final de semana, esse final de semana eu estive em meu Deus, sabe? Tinha hora que incomodava de tanta gente que você... Né? E nem era shopping tão popular assim, enfim, mesmo assim o shopping mais carregado. Então, é importante a gente pegar e olhar as operações de shopping center sempre fazendo essa visão de filme também, né? Então, recentemente saiu o resultado de Multiplan, por exemplo, resultado excelente de Iguatemi também, né? Aí você pega o mix médio da Multiplan, olhando o portfólio de todos os shoppings dela, como é que está dividido? O que é vestuário? O que é alimentação? Um crescimento mais forte ainda em alimentação, porque o shopping consegue se adaptar. Né? Então a necessidade agora da população é muito mais ir para o shopping, para um restaurante, para uma coisa de serviço. O shopping se adapta, ele diminui o varejo e não deixa de ser rentável por conta disso. A rentabilidade continua excelente para o empreendimento. Você olha os fundos de shopping center na bolsa, eles continuam negociando com desconto. É óbvio, sempre não é qualquer um, você tem que saber fazer a seleção ali, mas a capacidade de geração de receita, né, superou a pandemia, deixou a pandemia para trás e está indo muito bem, obrigado. Né? Mas você olha para a precificação e fala, pô, quando eu olho para os shoppings, eles são mais mal precificados do que eram em 2019 e estão entregando muito mais para o cotista do que entregavam em 2019. Não faz sentido. Ele está entregando mais e está com preço pior do que tinha naquela época. As pessoas estão exigindo agora um retorno de yield maior por conta do nível de taxa de juros. Mas a gente tem que lembrar que o cotista, o locatário paga de aluguel, não tem nada a ver com juros. Ele firmou um contrato, sei lá, custa R$150 o metro quadrado da loja. Se a Selic é 10 ou 15, o lojista, o que importa? Ele vai pagar 150 por metro quadrado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam, eu exijo 1% por mês, porque o CDI está 1,10, mas como aqui é isento, por que você exige onde está escrito que tem que pagar 1% ao mês? Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, lembra do Sidney? Ele colocou no episódio, um baita do empreendedor imobiliário, né? Tem vários prédios em São Paulo, tem uma baita na carteira de FII, falou 0708 é isso. Que você tem que estar feliz com 0708. Eu até pedi para ele, falei, repita por favor para a turma poder entender. E é isso. Né? Vai ter um cenário que você vai olhar, o CDI vai estar pagando mais como agora? Sim, mas em outros cenários será maravilhoso. E quando você consegue montar a carteira do jeito que você monta hoje, que você monta uma carteira pegando 11, 12 de yield ao ano, carteira boa, tá? Você não precisa nem ir para a turma rock and roll ali que você conseguiria mais. Carteira boa,
Você fala, poxa, além de tudo eu estou encomendando upside, porque está tudo descontado, está tudo para trás. Fundo de papel, a mesma coisa. Agora, a gente vai pegar uma janelinha, você vai ver fundo indexado à inflação sofrer. Por quê? Sazonalidade do IPCA. Pega os últimos IPCAs que vieram, né? Vieram mais baixos, né? O último saiu 0,26, o último IPCA. Só que o fundo de papel, ele ecoa esse IPCA 2, 3 meses depois, né? Então, o que ele vem distribuindo, em alguns fundos vai cair. Não está encomendado, vai acontecer. O que vai acontecer com essa cota? Vai vender a cota. O cara vai vender a cota. Eu falo, muito obrigado, eu gosto de comprar cota barata mesmo. Vai ser nessa hora que eu vou comprar mais, né? Então, a pessoa precisa conhecer o produto, entender qual é a função dele na carteira, né? E o momento está dizendo, olha, você tem tijolo descontado, você tem papel descontado. Como é que eu estou montando a carteira agora? Mais tijolo. Quando tem um monte de gente indo mais para papel porque está pagando mais tijolo. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Eu estou olhando para mais adiante, né? Eu estou comprando portfólio que está negociando por um valor que, se você for construir, você não consegue. Fala, ó, aquele terreno ali, imagina que não tem nada. Você vai lá negociar com o dono, comprar o terreno, construir aquela edificação e alugar. Com o dinheiro das cotas dos FIIs. Pega todas as cotas a valor de mercado, vai com esse dinheiro lá. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. O imóvel já está pronto, já está gerando renda para você todos os meses. Quando as pessoas vão se dar conta disso? Quando tiver custando 30% a mais. Então, vamos montar já essa posição? Acho que cada uma pessoa deveria pensar em ter entre 10% e 20% da sua carteira em fundo imobiliário, né? Acho que é um bom número. Foca em qualidade, diversifica tijolo, papel, e o momento agora é mais tijolo. Por quê? Porque o setor imobiliário vai muito bem, obrigado. Não vai, comercial, tá? Eu não entrei em nada residencial aqui. O que você acha que falta assim, para reprecificar esse mercado? Além, obviamente, de mais capital entrando, né? Porque essa Selic alta, ela é um imã que suga toda a liquidez do mercado, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Ela suga das ações, suga de todo mundo. Suga de todo mundo. Então, a gente vai precisar ter um endereçamento dessa questão fiscal, porque isso vai diminuir o juro longo. Porque é lá no juro longo que a gente tem que olhar, né? Olha o IFIX este ano. O IFIX este ano ele sobe quase 10%. A Selic virou 12%, está em 15%. A Selic está subindo. E o IFIX está subindo 9%. Por quê? Porque o juro longo caiu. Se você pegar o juro longo do final de 24 para agora, você tem queda. Então, a gente tem que olhar para o juro. Agora, o juro longo, ele cai por quê? Expectativas. Tá? Então, se eu tiver uma expectativa de que o governo vai fazer minimamente a lição de casa no fiscal, esse juro longo ameniza. Que a inflação vai convergir a meta, esse juro longo ameniza, né? Por que ele amenizou até agora? Porque o governo não deu nenhum sinal de que ia fazer lição de casa nenhuma. Por que ele amenizou? Porque ele tinha precificado o caos em dezembro. Estava precificado o apocalipse. Aí a gente falou, não vai ser o apocalipse. Entendeu? Vai ser ruim, mas não vai ser o apocalipse. Aí ele FIIs andaram quase 10% até julho, né? Janeiro ele caiu, depois ele teve 5 meses seguidos de alta, e aí julho caiu de novo. Mas está com quase 10% de alta. Então, o que a gente precisa é isso, minimamente, e aí como o Gui colocou, ano que vem, a alternância de poder, que pode ser um driver para você mexer nisso, ela entra no preço dos ativos. 5%, 10%, 30%, 50%, cada um vai fazer a sua precificação. Mas hoje você não tem nada, né? Porque como o Gui colocou, nos próximos 6 meses o Lula está lá. Tá? Ano que vem, vai para cima. Vai andar. É nessa hora que você tem que comprar. Não, você tem que ir comprando antes, entendeu? A boleta que você vai fazer na hora ali não vai mudar em nada a sua vida. Você tem que comprar ativo barato enquanto ele está barato.